Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro desta sexta-feira, dia 12 de dezembro, o ano 2025. Eu digo para mim mesma, todos os dias quando eu acordo, qual é o dia? Eu acho, para mim, assim, é fundamental dizer isso para mim mesma. Então, o nosso encontro virtual, né, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, e nós estamos como expositora a nossa amiga Joselita, não, Joselita não, é Joselita teu nome todo? O nome todo é. É, conhecida como Josi, né? Josi, é. Josi Nobre. Hoje, o tema que ela vai expor é o poder do amor. Mas antes, vamos fazer a leitura de harmonização. Eu abri o livro Vinha de Luz, encontrei Cultiva a Paz, já que nós estamos num período onde se fala muito de paz, né? Então, a Cáritas vai me ajudar aí na exposição, conforme eu for lendo, e depois fazemos a prece, e logo após a Josi dá continuidade. Então, o título, Cultiva a Paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, ela voltará para vós. Jesus, está em Lucas, no capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. E assim, Senhor Jesus, damos hoje início nesse encontro maravilhoso da noite de hoje. Te agradecemos, Senhor, este momento especial, onde temos a oportunidade, mais uma vez, de escutar sobre os teus ensinamentos. Abençoe a nossa irmã, para que nesse momento ela possa, mais uma vez, também expor com a clareza que sempre expõe a todos nós, encarnados e desencarnados, e que sejam todos, mais uma vez, abençoados por ti, amigo Jesus. Obrigado, Senhor. Pronto, 12. Então, Agora deixa eu colocar aqui a minha apresentação.
Vocês estão vendo direitinho a apresentação? Sim. Tá, ok. Kátia, se por acaso ela travar, você me avisa, tá, querida? Ok, pode ficar tranquilo. Então, queridos trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, é sempre uma alegria estar com vocês nessa casa que traz o nome de um arauto, né, do Espiritismo no Brasil, que é tão caro aos nossos corações, e revê-los é sempre uma alegria para o meu coração. O tema do nosso encontro de hoje chama-se Da Presença do Amor. Porque o amor, ele é tão importante na nossa vida que nós precisamos, em alguns momentos, parar e refletir sobre o seu significado e sobre o seu alcance na vida de cada um. Então, a mensagem da presença do amor, ela está aqui nesse livro da coleção de Emmanuel, mensagens que são utilizadas pelos espíritas, são 5 livros de mensagens, né? Ele está no Fonte Viva, que é um deles. É o 4º volume dessa coleção, tá? E a mensagem chama-se Da Presença do Amor, lá. Eu coloquei aqui, essa mensagem, ela é inspirada nesse versículo aí da primeira epístola de João, que diz o seguinte: aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Aí, lembrando que a questão de você estar em paz, pacificado e com bom entendimento com aqueles que te rodeiam, teu irmão, tua família, teus amigos, ele é essencial na vida de cada cristão. Tanto que Jesus disse para aquele: se tu vais lá fazer uma oferenda para o Senhor e tu estás de banda, de mal com teu irmão, volta, faz as pazes e depois vem então fazer oferendas a Deus. Porque Deus só fica bem contigo se tu estiver em paz com aqueles que te rodeiam. Afinal, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Lá foi colocado para Moisés, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando perguntaram ao Cristo qual o maior mandamento, ele disse que era esse: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, e não menos importante, era amar o próximo como a si mesmo. Porque se nós amarmos ao outro com a mesma intensidade que a gente se ama, o mundo vai ser um mundo muito melhor para todos nós. Porque vai ser um mundo pacífico, de harmonia, onde não existirá egoísmo, orgulho, onde todos nós somos irmãos, partindo para aquele amor universal que a gente tanto almeja. Mas eu tirei aqui um pedacinho da mensagem Na Presença do Amor, tá? E ela diz o seguinte: quem ama ao próximo sabe, acima de tudo, compreender. Olha a palavra aí importante. Na relação com o outro, é muito importante a compreensão, né? Por quê? Porque quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso vício do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. Olha lá a importância desse trecho aqui. Quem compreende não busca fazer alarme de uma falha que alguém cometeu, né? Vai ser benevolente para com aquela pessoa, vai buscar ajudar, ao invés de acusar ou desservir. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, quando a gente tem a presença do amor, para ter isso, o amor na nossa vida, é necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que nós, eu, a Celina, a Cádia, todos nós somos irmãos uns dos outros e filhos de um mesmo pai. Se a gente busca estabelecer e fortalecer o afeto que nós temos pelos nossos irmãos de sangue, né? Imagina estender esse sentimento para aqueles que nos rodeiam, que é aquela fraternidade mais ampla que a gente tanto sonha, né? Que seria o mundo de paz.
Isso é um exercício que vai sendo conquistado aos poucos e não é fácil. Mas é possível, um dia nós alcançaremos. E lá Emmanuel ainda diz o seguinte, olha, enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, quer dizer, quando eu sou egoísta, eu penso só em mim, nós ficamos encarcerados no nosso egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Então, eu quero que todo mundo me ame, que todo mundo me perdoe. E eu não faço esforço para amar o próximo. Então, se a gente permanecer nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação, nós não encontraremos a verdadeira paz. A gente agora vai discorrer um pouco, tentar refletir sobre esse pequeno trecho da mensagem na presença do amor. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é o que é compreensão, porque Emmanuel diz que quem ama ao próximo sabe, acima de tudo, compreender. E o que é compreender? Na semântica, a compreensão, na parte cognitiva, é que, olha, eu tenho a capacidade de entender alguma coisa que aconteceu, que eu estudei, eu assimilo um conhecimento novo, isso é um processo cognitivo, que é realizado pela nossa mente, e todos nós temos uma inteligência aí que nos faz aprender algo novo, compreender o processo e assimilar aquele conhecimento como parte da nossa bagagem cognitiva. E a gente só interpreta a situação nova se a gente compreende, porque se você não tiver essa capacidade de entender o que está sendo apresentado, você jamais vai conseguir interpretar e assimilar. Eu me lembro que quando eu era adolescente, no século passado, né, quando a gente tinha aula de literatura, o professor dava um livrinho para a gente ler, e no fim a gente tinha que tirar a moral da história. E o que é a gente tirar a moral da história? Se não a gente espremer a essência daquilo que nós lemos, né? Então, a gente só consegue interpretar um texto se a gente entender o que leu. Quando a gente não entende, a gente não interpreta, a gente não consegue explicar ao outro aquele conteúdo que nós lemos. A gente não será capaz de contar a história que a gente leu para outra pessoa. Mas a compreensão vai muito além dessa capacidade cognitiva, que é intelectual. A compreensão representa também o sentimento de benevolência e complacência de alguém. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter entendimento das emoções ou do comportamento de outra pessoa com quem a gente convive. Olha, alguém teve um comportamento atípico, algo que não é comum, que nos desagradou, ou que às vezes nos causou dor, tá? Quando a gente usa a compreensão para tentar compreender o porquê daquele comportamento de forma benevolente, né? A gente vai tentar avaliar as causas por trás daquele comportamento. A gente vai, lá no fundo, perceber que um componente emocional pode estar aí agindo diretamente no comportamento das pessoas. Eu me lembro que quando eu era estudante do primário, nos corredores das escolas existia o profissional chamado bedel. Eu não sei se vocês tiveram contato com esse tipo de profissional chamado bedel, que é aquele que fica no corredor para evitar que os alunos fiquem enrolando quando vão no banheiro. Ou quando sai da sala de aula para tomar uma água, eles mandam o aluno de volta para a classe. E nós tínhamos uma bedel que era muito ríspida conosco todos os dias. E todo mundo achava ela uma grosseirona, não é? A gente estava analisando de forma muito rasa o comportamento daquela criatura. Até alguém descobrir que aquela criatura ia trabalhar, mas em casa tinha um filho doente, acamado, totalmente alienado, que dependia dela para sobreviver. E ela deixava esse filho sozinho em casa,
trancado, porque ela não tinha que deixar. Então, ela estava ali o tempo todo atormentada, preocupada com aquilo que pudesse estar acontecendo. Nos dias de hoje, ela poderia ser até denunciada como abandono de incapaz, que hoje em dia é muito comum isso acontecer. Né? Mas naquela época, quando se tomou conhecimento de que ela tinha essa questão na sua vida pessoal, houve, então, uma compreensão sobre o que ela estava passando. Que se foi benevolente com ela. A gente pode dar um exemplo clássico de compreensão que está lá na Bíblia, que é aquela passagem da mulher adúltera, registrada lá em João, né, no capítulo 8, que diz que os homens trazem uma mulher adúltera e encontram Jesus na praia. E eles trouxeram ela para aquele ambiente para apedrejar, que era a pena comum para as pessoas que cometiam crimes naquela época. E o adultério era um crime. Logicamente, só jogavam pedra nas mulheres. Né? O homem, o adúltero, ninguém nunca viu falar nele. E ela estava ali para ser apedrejada. E então, os homens contaram a Jesus para testá-lo, né? O crime que ela tinha cometido, e perguntou o que fazer. Jesus calmamente se abaixou, e essa cena clássica começou a escrever na areia, dizendo o seguinte: aquele que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. E nós sabemos do resto da história. Todos foram jogando a pedra no chão e se retirando um a um. Porque nenhum de nós que está num planeta de expiação e provas como esse, que nós vivemos, está com a limpeza moral suficiente para criticar o outro. Todos nós temos as nossas inquietudes, os nossos deslizes pessoais, as nossas falhas íntimas, que só nós conhecemos. E a nossa luta diária é a autocompreensão e buscar, pouco a pouco, ir limpando os porões da nossa mente. Nós precisamos ser compreensivos para a falha do outro, mas também ser compreensivos conosco mesmo. Aí eu fui buscar na psicologia, né, o que é ser uma pessoa compreensiva. A gente sabe o que é compreensão. Uma pessoa compreensiva é aquela pessoa que é empática. E quem é a pessoa empática? É aquela pessoa que tem a capacidade, é uma habilidade que a pessoa tem, socioemocional, na relação com o próximo. Então, essa pessoa consegue se colocar no lugar do outro e tentar visualizar a situação pelos olhos de que estão sofrendo. Porque a nossa reação mais comum é a gente avaliar a situação que causa o sofrimento no outro pela nossa ótica. Mas a nossa vivência é outra, o nosso campo familiar é outro, a formação psicológica daquela criatura é outra, a gente jamais tem capacidade de avaliar a dor do outro pela nossa ótica. A pessoa empática tenta se colocar no lugar do outro para ser mais compreensivo com o outro. E aí a psicologia diz, olha, mas tem 3 tipos de empatia. Né? Você pode ser empático. Então, o primeiro tipo é aquela empatia cognitiva, onde a gente até entende o ponto de vista do outro. Olha, a Mariazinha está agindo dessa forma porque ela tem dificuldades familiares, tem uma mãe incompreensiva, tem um pai muito rigoroso, ou tem um esposo que não é tão amoroso. A gente até entende, mas parou por aí. A gente entende, mas a gente não se movimenta para tentar auxiliar o outro. Tem outro tipo de empatia, que é a empatia emocional, onde a gente já consegue entender o sentimento de outro e compartilhar com ele esses sentimentos, buscando conversar com ele e deixar
que ele desabafe conosco para aliviar aquele peso que está dentro de si. É legal? É legal. Qualquer tipo de empatia é legal. Porque se você tem empatia cognitiva, você entende e você para de julgar. Lembra que a própria Joana de Ângeles diz assim, olha, você, quando for ver alguém cometendo um ato equivocado, você julgue o ato, mas não julgue a pessoa. Porque o que está por trás do ser humano você não sabe. Então, entender é importante, compartilhar e escutar é importantíssimo, mas existe um outro tipo de empatia que é especial, que é a chamada empatia compassiva, que é aquela que faz com que nós percebamos que o outro precisa de ajuda e nós colocamos à disposição sem nem precisar que o outro fale. Quando você tem esse tipo de empatia, você é aquela alma bondosa que aparece no momento em que alguém está sofrendo demais, mas não consegue buscar, não consegue abrir o coração. E você se aproxima, você se coloca à disposição para auxiliar. Esse tipo de empatia seria aquele que nós, cristãos, precisaríamos acessar, ter conosco sempre, que é estar disponível para perceber a necessidade daquelas pessoas que nos rodeiam. Na casa espírita, por exemplo, é muito comum que no dia que tem uma atividade muito intensa, naquele corre-corre, de deixar tudo organizado para receber os nossos assistidos, é muito comum que quando alguém atrasou a passista, e nós ficamos angustiadíssimos porque a passista atrasou. Quando ela chega, a gente não pergunta nem por quê, a gente manda logo ela ir para o lugar, o posto dela, para a atividade da continuidade. A gente não consegue ainda ter a compassividade de buscar saber o que causou aquele atraso. E, às vezes, as histórias, meus queridos, minhas queridas, são histórias que doem na nossa alma. A pessoa fez o seu esforço maior para estar ali, atrasada mesmo, mas é o esforço máximo que podia fazer para comparecer. Isso precisa ser acolhida e abraçada. Então, a Joana de Ângeles, eu achei muito interessante essa palavra da Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte, que a compreensão abre o leque da fraternidade, ensejando o quê? Recursos terapêuticos necessários, conforme o caso lhe chegue ao conhecimento, sem anuir a todas as propostas ou sem rejeição adrede estabelecida, favorece a percepção do que se apresenta na forma como se manifesta. O que a Joana quis dizer aí? Olha, quando você compreende, e a tua compreensão é por meio de uma empatia compassiva, a espiritualidade nos inspira a atuar junto àquela criatura com os recursos terapêuticos necessários, fluídicos, por meio do nosso abraço, por meio da nossa escuta, por meio da nossa palavra. É o amor em movimento, é a caridade moral. E aí a gente não julga, a gente não rejeita, a gente recebe a pessoa como ela está e oferece essa ajuda fraterna que vem com o amparo da espiritualidade. Então, é um exercício que nós, cristãos, precisamos fazer no nosso cotidiano. Porque é muito comum a gente fazer isso com o filho que a gente ama, com a mãezinha que a gente quer bem, com o nosso esposo, e com aquele irmão de caminhada que a gente não tem muito contato. Quando a gente vê aquele olhar triste, aquele olhar para o vazio, se a gente se aproximar e agir compassivamente, tenho certeza. Eu já escutei uma fala de um espírito dizendo: uma escuta sincera salva vidas. Então, nós precisamos exercitar. E a fraternidade, né?
Nós já falamos de compreensão. Eu só queria saber, Celina, até que horas eu posso ir? Até, Josi, às 20h45. Ok, tá. É para eu ter cuidado aqui, estou olhando a hora para não me Não tem empolgar. problema não você passar. Nós temos, na realidade, até 21 horas para encerrar tudo. Tá ok. Então, e a fraternidade? O que é a fraternidade? Porque lá Emmanuel diz o seguinte, olha, trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só pai. O que é fraternidade? Né? O dicionário diz, olha, fraternidade é você ter uma convivência harmoniosa e com afetividade uns com os outros. Isso é fraternidade. E muito comum nas relações de parentesco, com nossos irmãos, com nossos primos, né? Aquela irmandade fraterna com os nossos amigos. Mas a gente sabe que a fraternidade ultrapassa muito mais do que essa família, essa parentela corporal que nós temos. Né? Nós temos fraternidade com os amigos. Tem amigos, aliás, que são muito mais ligados a nós do que alguns parentes de sangue, porque existe uma afetividade de vidas pretéritas aí. Mas quando você tem fraternidade, você age de forma diferente. Você é menos rigoroso no julgamento e você é mais afetivo, mais compreensivo, mais fraterno na relação. Essa questão 886 do Livro dos Espíritos, ela é belíssima quando fala o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como entendia Jesus. Porque para muitos, e eu assim pensava quando eu estudava a Bíblia, que a caridade era eu ajudar as pessoas que estavam com fome, que era dar uma muda de roupa porque não tinham o que vestir. Eu focava que a caridade era doar esmolas para os necessitados. E quando eu adentrei na doutrina espírita, eu aprendi que a caridade vai muito além disso, né? Aí, o que é que o Espírito Verdade responde para Kardec? A caridade, como Jesus entendia, era benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E ele complementa lá, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras para Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Porque quando você é benevolente, você age com bondade. Você é bondoso para com o outro. Você é indulgente. Olha a virtude aí, né? As virtudes sendo colocadas para que a gente se aproprie delas e tenha elas conosco. Eu sou bondoso. Eu trato as pessoas, trato todos aqueles que estão próximos de mim com bondade. Eu sou uma pessoa boa, bondosa. Eu sou indulgente para a imperfeição dos outros. Disse Jesus lá, atira a primeira pedra quem não tiver um pecado. Se nós temos imperfeições e nós queremos que as pessoas perdoem as nossas imperfeições, porque quem somos nós para não perdoar as imperfeições dos outros, né? Não ficar trazendo irrelevância e perdoar as ofensas. E eu me lembro perfeitamente quando Pedro perguntou lá, na sua epístola, está lá registrado, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? 70 vezes 7. 490 vezes. Cada tipo de pecado, diz Chico Xavier. Isso mostrando que perdoar ad eterno, perdoar quando for preciso. E aqui eu não quero trazer para vocês aquela ideia restrita de que muitos dizem, não perdoam, que eu não consigo amar alguém que me fez mal. Ele não está pedindo para que você ame alguém que te fez mal com a mesma afetividade de que você ama um ente querido. Ele pede que você não deseje o mal àquela criatura. Ele pede que você, além de não desejar o mal, não se rejubile
quando a criatura mete o pé na jaca na vida e sofre um revés. Porque há uma tendência natural das nossas imperfeições que a gente até não deseja o mal, mas quando a pessoa leva uma papada, na minha terra se chama, leva um tropicão, tropeça, a gente ri por dentro, está pagando, olha lá, está tendo o que merece. É uma reação da nossa imperfeição. A gente tem que imediatamente pedir perdão, né, a Deus por esse tipo de reação, quando acontecer. Mas o que Jesus nos ensina é isso, é não desejar o mal e não se rejubilar com os tropeços do outro. O exemplo de paternidade, eu peguei lá no livro Boa Nova com a história de Madalena. Vocês sabem que Madalena, depois que se aproximou de Jesus, o acompanhou até os seus últimos dias. Foi Madalena que foi lá no sepulcro e que viu a pedra retirada. Foi ela que levou a Boa Nova para os apóstolos. Mas os apóstolos, no mundo patriarcal, depois que Jesus partiu, não quiseram. Diz os bastidores aí, né, de Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, não queriam que ela ficasse lá com eles. Não era adequado que ela convivesse com eles. E Madalena, então, se retirou e foi para o Vale dos Leprosos. Porque se a lepra hoje é uma doença que as pessoas nem gostam de dizer que possuem essa doença, é uma doença que tem um estigma. Se há 50 anos atrás a gente tinha Paricatuba e Aleixo como como locais de segregação dos leprosos. Aqui em Manaus, por exemplo, imagine há 2000 anos. Os leprosos eram considerados pessoas impuras, eles não podiam entrar nas cidades. E a Madalena, então, por amor, se dedicou a cuidar dessa turba de leprosos, e até no dia que ela partiu, santificada, vítima da lepra. Então, é um exemplo de amor, né, que a Madalena nos deu. Aí, o Evangelho nos explica que a gente tem que exercitar a fraternidade, né? E a gente tem que ensinar como é que você modifica o mundo. Você modifica o mundo através da educação. A educação começa na infância. E aí é que você pode mudar o mundo. Porque, às vezes, é bem complexo você mudar ideias cristalizadas nos adultos mais renitentes. Mas, na formação dos hábitos, você pode, então, trabalhar com as crianças nesse exercício de ensinar a prática de virtudes. E a fraternidade é uma delas. Vocês podem ver que as crianças não são racistas. Quando elas começam a ter atitudes racistas, elas percebem os adultos ao seu redor assim ajudarem. As crianças, após passar a fase natural do egoísmo, elas compartilham com mais facilidade. Quando é ensinado à criança as boas práticas, elas captam e ficam para o resto da vida. Mesmo que o teu filho não frequente uma igreja, qualquer que seja, ele continuará sendo uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa ética. Então, esses ensinamentos, eles devem ser iniciados na infância. Diz lá no Livro dos Espíritos que até os 7 anos é uma massa de modelar bem maleável, onde a gente pode fazer milagres. É a oportunidade que os pais têm de remodelar comportamentos trazidos do pretérito, para que esse espírito recebido como filho venha a evoluir moralmente. Aí eu peguei para vocês aqui um exemplo de uma historiazinha da Guerra do Vietnã. Um exemplo de fraternidade, que é o amor de amigo. Falei para vocês que nós temos amigos que são mais que alguns irmãos de sangue. A gente quer tanto bem
que a gente não quer que aquela pessoa sofra. E quando ela sofre, empaticamente, a gente está lá com a empatia compassiva. A gente quer auxiliar da melhor forma possível. Então, conta um pequeno artigo que, durante a Guerra do Vietnã, os médicos da Cruz Vermelha, como todas as guerras, eles atuam em área de guerra. E um dia, um bombardeio atingiu um abrigo de crianças, um orfanato. Algumas crianças e alguns cuidadores faleceram, outros ficaram feridos e outros não sofreram nada. Quando os primeiros médicos que chegam falavam francês e inglês, e as crianças eram vietcongues, só sabiam falar a sua língua. E eles, as pessoas sobreviventes, falando em vietcong, o que é bom nós vamos fazer? E tinha uma criança bastante ferida que precisava de uma transfusão de sangue. E eles, vendo as fichas lá, viram que algumas crianças tinham o mesmo tipo sanguíneo do garoto. E eles, por meio do gesto, disseram, se fizeram entender, que precisava que alguém doasse sangue para salvar a vida daquele garotinho. Todo mundo, com medo, logicamente, se afastou. Mas algum garotinho levantou a mão e estendeu o bracinho para doar o sangue. E assim os médicos colocaram essa criança lá, os dois nas macas, e começaram a transfusão de sangue. E o garotinho que estava doando, de vez em quando, tinha um choro, soluçava e chorava. Aí respirava fundo e parava. Parava de chorar. Daqui mais um pouco a criança tinha aquele soluço alto e chorava. Eles foram olhar a criança, ver se tinha alguma coisa física que estivesse colocando aqueles soluços, aquele choro forte, se estava machucando. Não tinha nada. E aí chega, então, uma enfermeira vietnamita. E o médico conta, eu gostaria de que você conversasse com essa criança, porque ela está tendo um choro alto, como se estivesse sentindo muita dor, e a gente não consegue enxergar nada que esteja machucando. E a enfermeira foi conversar com a criança. E a enfermeira disse, olha, ele está chorando porque ele está pensando que vocês vão tirar todo o sangue dele para o amiguinho e ele vai morrer. Aí o médico ficou admirado e disse assim, mas se ele pensa assim, por que ele, então, levantou a mãozinha para doar sangue? A enfermeira, então, perguntou àquela criança. Ele respondeu, eu estou doando porque ele é meu amigo. Então, vocês vejam a grandeza do amor que você pode ter para com o outro, né? Um amor tão intenso que você não pensa duas vezes em auxiliar. No caso da criança, colocando em risco até a própria vida. Mas, quando a criança soube que não ia ser assim, que não ia tirar o sangue dele até ele morrer, ele sorriu feliz e continuou quietinho no processo de transfusão. Então, é assim, é algo para se refletir. Logicamente, eu não estou fazendo apologia aqui que a gente se expõe a risco para ajudar o outro. Mas quantas histórias aí de irmãos que doam rins a outro irmão, pai, mãe que doam rim para filho, filho que doa rim para mãe, que doam medula para os leucêmicos, são atos de amor, né? É a presença do amor na vida das pessoas. Então, quando Emmanuel diz o seguinte, na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, nós nos encarceramos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Então, a gente quer o amor do próximo, mas a gente não se esforça para amar o próximo. E Jesus disse o quê? Jesus disse, o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Tudo aí está resumido. Não vos enganareis. Estão mostrando claramente que é isso que a gente tem que fazer, né? O que a gente pode fazer quando a gente ver alguém do nosso lado para agir assim?
é perguntar sempre, e se fosse comigo? Como eu gostaria que alguém agisse com minha pessoa? Se a gente fizer essa pergunta, a gente vai tornar o nosso planeta um mundo muito melhor. Porque a gente só vai fazer o bem ao próximo. E é isso que a gente deseja. Então, ao invés de nos apegar e egoisticamente querer só receber, é a gente fazer o inverso. É fazer com o outro exatamente como a gente gostaria que fizesse conosco. A pergunta é básica. Teve dúvida? E se fosse comigo? Como eu gostaria que fizessem? E fazer e agir dessa forma. Tem uma história com o Dr. Howard Kelly, que é muito interessante, é bem conhecida. Mas eu vou fazer de conta que vocês não conhecem a história, porque eu acho ela lindíssima, né? Eu não sei se aqui não se chegaram a conhecer, mas alguns anos atrás, jovens de igrejas protestantes, principalmente igrejas adventistas do sétimo dia. Essa igreja adventista tem origem dos Estados Unidos, é por isso que a história se passou lá. Jovens adventistas, para pagar os seus estudos, eles, durante as férias, eles vendem livros em comunidades, em cidades do interior. Eles pegam uma cota de livros e vendem esses livros. É uma atividade chamada comportagem. Eles vão lá vender esses livros, o dinheiro que arrecadam, uma parte vai para as obras sociais da igreja e outra eles recebem como bônus para pagarem os seus estudos nas escolas adventistas, nos internatos das escolas adventistas, que são escolas particulares, né? Onde você paga para estudar. Então, o Howard, ele era um desses estudantes que estavam vendendo livros no interior. E eles, normalmente, são pessoas são muito pobres. E, às vezes, vocês sabem, bater de porta em porta não é todo mundo que vai comprar. E um dia o Howard, ele estava numa cidadezinha, batia de porta em porta e não tinha ninguém recebendo para comprar. E ele já estava com fome, com sede. Ele estava desesperado. Quando ele olhou no bolso, só tinha $1. E tinha que usar aquilo como passagem para voltar, né? Então, ele fez uma pressão, eu vou pedir pelo menos uma água nessa próxima casa que está aqui, para que eu consiga voltar. E ele bateu naquela porta. Uma jovem abriu a porta e ele, então, pediu um copo d'água. A jovem olhou profundamente para ele, trouxe a água e ficou olhando ele. Disse, aguarde aí, moço. Aí foi lá dentro e voltou com um copo de leite e biscoitos. E deu para esse jovem comer. Ele comeu sofregamente, estava morto de fome, né? Aí agradeceu muito a ela. Disse, mas como você soube que eu estava com... Como você percebeu que eu estava com fome? Ela disse, o meu pai me ensinou a observar o próximo e a ter amor pelas criaturas. E ao olhar para você, eu senti que você tinha uma necessidade. Eu faço porque eu aprendi. Ele agradeceu e foi embora. Ele já tinha desistido de estudar, de se esforçar. E a partir daí ele teve bastante ânimo, ele continuou vendendo nos outros dias e conseguiu se formar médico. Muitos anos depois, já médico famoso, trabalhando no hospital de uma cidade maior, ele escutou uma conversa entre os médicos de uma paciente que tinha internado com uma doença bastante complexa e que eles estavam tentando encontrar qual o melhor tratamento. Ele pediu o prontuário, quando ele leu o nome da cidade de origem daquela paciente, ele lembrou da cidade. E ele resolveu, então, à beira do leito. E quando chegou lá, era aquela jovem já, uma senhora de idade, já madura, dos seus 40 e poucos anos. Ele conversou com ela, ele pediu para assumir o tratamento, que ele era um especialista, cuidou da mulher. Durante muito tempo, ela passou muito tempo em nada, porque era uma doença muito séria. E no final, ele disse para ela, a senhora vai ter alta,
a senhora está boa. E a senhora ficou muito aflita. Entendeu o motivo. Ela estava no hospital particular. Nos Estados Unidos não tem SUS, gente. Não tem SUS. Lá, tudo é pago. Ele, então, foi na tesouraria, pediu a conta, pagou a conta e escreveu um bilhete nas costas da nota fiscal. Esta conta foi paga com um copo de leite. Para vocês verem como o amor faz diferença na vida de uma criatura. Ele jamais esqueceu aquele ato de amor. Então, eu escrevi essa frase aqui. Quando achar difícil amar o teu próximo, lembre-se que você é o próximo de alguém. Fazendo assim, fica mais fácil. E aí eu coloquei alguns exemplos que a gente pode... Já estou partindo para terminar, tá, pessoal? Como demonstrar amor ao próximo? Mostrar compreensão e compaixão com as pessoas que a gente convive. Ficar atento com as pessoas ao nosso redor. Perceber as necessidades sem precisar falar. Não julgar. Ser benevolente, ser indulgente, perdoar. É isso que a doutrina nos ensina. Ter atitudes humanitárias. Hoje a Celina me falou que as irmãs estão na estrada, Natal na floresta, distribuindo cestas básicas de presentes para as crianças menos favorecidas. Alguns fazem esse tipo de atividade, outros vão no hospital fazer leituras, dar passes, outros estão oferecendo sopa fraterna para os amigos, né? Alguns profissionais de saúde viajam pelo mundo na Cruz Vermelha ou no Médicos Sem Fronteira para ajudar. Aprender a conviver com as diferenças, né? Ai do azul, se não fosse o amarelo, se todo mundo gostasse do azul, ninguém gostasse do amarelo, as cores, o mundo não seria multicolorido. Então, respeitar as culturas do próximo, respeitar as crenças do próximo, a religião, né, do próximo, o time de futebol, o partido político. A gente tem que respeitar. A gente tem que escutar o que o outro tem a dizer, mesmo que a gente não concorde. Às vezes a gente muda de ideia. Eu peguei aqui, olha, boas palavras inspiram boas ações. Então, compartilhar o que faz bem. Vem uma fofoca no pedaço, não passe adiante. Tem aquelas 3 peneiras que o Sócrates colocou, a bondade, a utilidade, né? Vamos peneirar o que passa na nossa vida e ver se aquilo vai acrescentar algo a alguém. Se não for acrescentar, não passe adiante. Passem boas palavras, passem boas histórias, bons ensinamentos. Afinal, fazer o bem faz bem, né? Então, vamos contribuir com as causas que nós acreditamos. Cientificamente é provado que, quando a gente faz o bem, a dopamina, a ocitocina, tudo é liberado no nosso organismo, esses neurotransmissores, que faz com que a gente sinta-se bem fisicamente. Cientificamente comprovado, meus amigos. Então, na presença do amor, a nossa vida é diferente. A gente fica mais em paz, a gente fica mais feliz, mesmo num mundo como o nosso ainda, que é de expiação e provas. Então, obrigado por estarem comigo essa noite e a gente conversar um pouquinho sobre a importância do amor em nossas vidas. Maravilhoso. Mais uma vez, né? Essas palavras que a gente volta a ouvir, as palestras que a gente vai para ver se vamos eternizando, ver se vamos aprendendo um pouquinho mais, né? Então, hoje, a palestra foi só para mim, tá? Não foi mais para ninguém. Muito boa. Então, eu gostaria de saber se alguns dos nossos participantes gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer alguma contribuição.
de quem está aqui na sala. Temos várias pessoas, tem Cáritas, Andresa, tem a Rita, tem Vanus. Algo a falar, minha gente? Boa noite. Agradecer, como sempre, mas hoje a nossa querida ela trouxe uma questão muito interessante que eu anotei aqui, empatia compassiva, que eu achei muito interessante. A gente já sabia mais ou menos, mas o termo empatia compassiva, para mim, o termo é novidade, que é excelente, né? A proatividade no bem. E a outra é uma questão que, essa eu já procuro trabalhar há algum tempo, de julgar o ato e não a pessoa, né? A gente tem muito esse hábito de julgar a pessoa por aquilo que ela está fazendo ou falando naquele momento, e que às vezes é uma reação que talvez a gente mesmo tivesse, se estivesse no lugar dela, né? Aí por isso que é interessante essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Então, só realmente agradecer essa contribuição, Josi, que só por essas duas citações já teria sido válido assistir a palestra, mas o restante também só veio corroborar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguém? Então, eu posso fazer aqui um pedido à Andresa para fazer nossa prece de encerramento. Pode ser, Andresa? Só um minutinho. Caritas, essa foi gravada, né? Sim, está sendo gravado, sim. Depois eu coloco lá no YouTube. Depois a gente passa, Josi, para você também. Obrigado. Tá ok. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos continuar com os nossos pensamentos elevados ao nosso Criador, que é o nosso Deus, ao nosso Consolador, que é o nosso Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, o exemplo maior de amor, a toda a equipe espiritual também que esteve presente auxiliando a nossa amiga a conduzir essa palestra. Agradecer por todo o amparo e o cuidado que todos eles têm por nós. Que possamos, Senhor, a cada dia desenvolver o amor dentro de cada um de nós e assim compartilhar com nossos irmãos. Que tenhamos uma boa noite, uma boa jornada de sono. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Muito obrigada e uma boa noite. Tudo de bom. Até mais. Tchau. Tchau. Boa noite.